Dá uma olhada nesse site whatculture.com/gaming. 10 personagens de videogame que você não sabia que eram baseados em pessoas reais. Kratos, do God of War, é um dos personagens de videogame mais característicos de todos os tempos. Mas o criador da série, David Jaffe, encontrou inspiração nas fontes mais improváveis da vida real. Em uma entrevista de 2010, Jaffe confirmou que Kratos foi baseado principalmente na atuação de Edward Norton em American History X. Ele disse: "Demorou muito para imaginar como seria a aparência do Kratos, e no final das contas, nos inspiramos em Edward Norton, de A Outra História Americana, quando ele interpretou um nazista. Em uma cena em que os policiais o prendem, você vê como ele ficou muito musculoso. Mostrei ao artista e disse: veja como ele ficou musculoso e definido." Ok, essa sensação de poder e agressividade que você vê no rosto dele, podemos de alguma forma pegar isso, a essência do que ele está exalando, e de alguma forma transformar isso num personagem que se encaixe nesse mundo da mitologia grega? Em uma entrevista recente para a Retro Gamer, Jaffe acrescentou que foi sua ex-esposa que o fez prestar atenção em Norton, depois de avaliar a relação dela à presença dele no filme. Ela disse: "Odeio dizer isso porque ele é um nazista canalha, mas o Norton é muito gostosão." E assim Jaffe definiu o perfil básico de design para Kratos, o que ajudou a torná-lo um dos heróis de videogame mais populares dos últimos 20 anos. Essa mulher que ganhou esse prêmio Nobel da agricultura, da alimentação, ela fez serviço de biólogo. Cara, ela ganhou um prêmio Nobel. Só que, infelizmente, nós temos uns idiotas de internet que não são biólogos. Eu acho engraçado que eu fiz biologia na Universidade de São Paulo, fiz doutorado na área em ciências ambientais na Universidade de East Anglia, na Inglaterra. Eu sou professor de biologia de Universidade Federal há mais de 15 anos. E o outro diz que eu não sou biólogo porque eu não pago o conselho de classe. A minha conversa com esse sujeito, esse senhor das cabras, começou já faz alguns anos, foi no Twitter, quando ele veio com essa história de que para ser biólogo precisa pagar o CR Bill. E eu discordei, ele foi e me bloqueou ali. E o negócio da profissão é o seguinte: tá tendo uma polêmica agora sobre o Conselho Regional de Biologia defende que biólogos podem fazer procedimentos estéticos, né, injetar coisa na cara dos outros, né? E eu, como professor de biologia, eu digo que nossos alunos não estão sendo preparados para isso e nem devem ser preparados para isso, tá? Isso aí é coisa do pessoal da saúde. O biólogo, ele trabalha na área da saúde, mas estudando, né, as epidemias, né, a ecotoxicologia, não é em contato direto com o paciente, né? Mas lembra que a gente falou há um tempo atrás sobre as características do fascismo? E o corporativismo é uma das características-chave. Por isso que esse senhor das cabras, ele sempre faz questão de defender o conselho de classe. Para ser biólogo, tem que pagar isso aqui, né? Aí você é parte da corporação. Ele disse que eu não vou ser biólogo nem que eu queira, porque se eu for atrás de conseguir o conselho de classe, ele mesmo vai dar uns 2 telefonemas ali e caçar o meu conselho, né? A sorte é que eu não preciso disso para trabalhar, graças a Deus. Não passa de um judeu sionista.
Eu não sei como, de onde que ele tirou que eu sou sionista, simplesmente pelo fato de eu ser de família judia. Meu canal não fala sobre judaísmo, não fala sobre geopolítica do Oriente Médio. A única vez que eu fiz referência ao assunto foi quando eu critiquei a Petrobras por vender petróleo para Israel e alimentar a máquina de guerra responsável pelo genocídio do povo palestino. É a única referência ao tema. Mas ele insiste em me atacar dessa forma, e esse é o assunto principal do vídeo de hoje. Acha que ser biólogo é plantar leucena e deixar os outros trabalhar na profissão. Então, a situação é a seguinte: o professor Emil está fazendo a renovação do viveiro, né? Aqui onde estavam as mudas velhas, então saiu muita coisa que tem que ser plantado com urgência. Maxarimbé, ipê, muita coisa, ó. Amarelão. Ah, é amarelão esse aqui? Olha, amarelão. Tem cajá. Cajá. E aqui, qual que é esse também? É ipê, né? Esse IP, só que ele construiu Tá, pouco mais, né? tá, vamos lá então, vamos correr. Bacana, vamos lá. Então vamos plantar essas mudas. Ó, de novo aqui o Reinaldo, que vocês já conhecem. E agora vem o irmão dele, Caio, que vai participar. Então o Reinaldo tá aguardando aqui no carro Maxarimbé, ipê. Aqui, ó, mais um ipê. Esse é o ipê roxo. Olha aqui o meu carro, ó. A situação dele. Olha a situação, o tamanho do genipapo aqui atrás. Sente o drama aqui do carro, ó. Ninguém disse que eu tô dentro de um carro. Tem uma floresta inteira aqui viajando comigo. O fato é que não importa quantos mognos, quantos ipês, genipapeiros, engazeiros eu plante, esse senhor só vai querer me chamar de criminoso ambiental por ser um plantador de leucenas. Olha que eu nem plantei leucenas esse ano. Por quê? Porque ele quer fazer tumulto na internet. É isso, esse é o problema, né? Não me surpreendeu. Isso aí, aqui a gente chama de apenas mais um domingo. Agora ele acha que ele pode atacar judeus desde que seja anti-sionista. Aí sim, aí ele pode chamar de essa raça, do que quiser. E ele decide quem é sionista ou não. Então eu não estava nem prestando atenção nisso. É mais um dia no diálogo com essa figura. Mas aí a minha amiga Marcela Esperantio, do canal Diotima Perplexa, compartilhou uma postagem do Instagram na nossa comunidade. A postagem que ela compartilhou foi isso aí, olha. Do Stop Hater, Stop Hate BR. Crítica legítima ou antissemitismo? Onde traçamos a linha? Um guia para entender e combater o antissemitismo de forma honesta e criticar Israel sem fomentar ódio contra judeus. O que é o antissemitismo? Fazer generalizações estereotipadas e preconceituosas sobre judeus ou israelenses. Utilizar estereótipos e teorias conspiratórias historicamente direcionadas aos judeus para criticar Israel ou o sionismo. Retratar Israel como tendo poder ou controle ocultos. Retratar Israel como tendo poder ou controle ocultos. Responsabilizar os judeus coletivamente pelas políticas ou ações de Israel. Perfeito. Ou usar Israel ou sionista como substituto para judeus. Desumanizar israelenses ao celebrar, relativizar ou negar as mortes e estupros promovidos pelo Hamas em 7 de outubro. O que é antissemitismo? Enfim, e aí vai, né? Detalhes aí do que eu já tinha falado, né? Protestar contra Israel não é
inerentemente antissemita. Porém, às vezes pode cruzar a linha do antissemitismo. Junto com a mensagem do Instagram, a Marcela compartilhou a seguinte mensagem. Obrigada por esclarecer, mas eu preciso da ajuda de vocês para saber como expressar a verdade. Posso chamar Israel de ser uma nação com duas categorias de cidadãos e de praticar o apartheid? Se não posso falar que Israel é colonialista, como chamar uma nação que invade uma terra já ocupada e impõe sua cultura em detrimento da cultura local? Estudando história, eu vi que foram os grupos sionistas, invasores, ligados a Israel, que começaram o terrorismo na região. Posso acusar Israel e o sionismo de ter começado o terrorismo na região, ou preciso fazer um revisionismo histórico para me expressar? Olha, primeira vez que eu estou lendo isso aqui. É complicado falar quem começou alguma coisa aí, né? Por fim, eu aprendi no direito internacional, criado por juristas judeus. O direito internacional foi criado por juristas judeus. O que é genocídio? E percebi que se enquadra na política de Israel. Eu também acho. Na política atual, né, do momento. Sei lá quanto tempo para trás, mas a atual sem dúvida. Me parece que desde sua criação. Aí eu já não sei, talvez por alguns desde sua criação, mas não por todos desde sua criação, sem dúvida alguma. Como posso me referir a esses crimes de guerra com outra nomenclatura que não esta? Na verdade, tenho mais duas dúvidas. Os judeus antisionistas, que chamam Israel e o sionismo de colonialistas, supremacistas e genocidas, também são antissemitas? Dizer que o judeu é antissemita? E onde ficam os árabes dentro do antissemitismo de vocês? Porque os árabes também são povos semitas. Eu adoraria a ajuda de vocês, pois quero expressar a verdade. A verdade, esse nome a verdade é meio complicado, viu, Marcela? Mas não quero ser presa e muito menos taxada de antissemita, já que não sou de jeito nenhum. Bom, esse comentário eu fiz numa página de Instagram chamada Stop Hate Brasil, que faz um trabalho, por um lado, muito legal, porque tá realmente desmantelando aí os crimes de antissemitismo e os crimes de antissemitismo reais, de nazistas reais que existem nas redes, no Discord, na extrema-direita, e tá infestado aqui no Brasil e no mundo. E por esse lado eles fazem um bom trabalho. Mas eles estão adotando a denominação de antissemitismo da IHRA, IRA, que é... Peraí. A IRA, tem que ver depois, a IRA é uma associação de manter na memória as mazelas do Holocausto, para que não aconteça mais. E ela tem uma definição de antissemitismo muito ampla, ambígua e até contraditória. Quem lê, vê essas coisas que eu estou identificando. E está sendo usado, essa definição está sendo usada para criminalizar os protestos contra a política sionista de Israel, que infelizmente foi um país criado com essa ideologia, que não leva em consideração o povo palestino que já estava lá. Isso não é mentira, isso é história. Então, e aí o problema dessa definição é que, ao mesmo tempo que ela fala que você não pode falar, que se acusar todo o chamar todo o povo judeu de sionista, porque não é. O sionismo é uma parte do judaísmo. Ele não é o todo, ele é uma parte.
Ao mesmo tempo que ela fala que você não pode acusar todos os judeus de serem coniventes com sionismo, pois eles não são, ao mesmo tempo ela mistura essas duas definições, falando que Israel e o sionismo representam todos os judeus. Então ela atrela a todos os judeus os crimes de guerra de décadas perpetrados por Israel e por essa ideologia chamada sionismo, que já foi criada tendo como princípio um nacionalismo, um racismo, uma supremacia racial. E, infelizmente, a grande maioria dos judeus que apoiam Israel não sabem disso. Infelizmente. Então, o meu comentário foi esse, tendo sido feito a partir de estudos judaicos, de autores judeus, de pensadores judeus que criticam Israel. Então não tem como eu ser antissemita se eu estou partindo de teorias judaicas, de palavras de judeus, entendeu? Aí vai o meu comentário. Rodolfo, só faltou explicar uma coisa. Tudo isso porque o Pazuello está com um projeto de lei no Congresso para o Brasil adotar essa definição da ira, né? Como essa definição da ira de antissemitismo e incluir isso, anexar aos crimes de ódio. Marcela, o Pazuello é um fascista genocida, inclusive responsável pela morte de inúmeros brasileiros por falta de oxigênio, por ter resolvido mandar o oxigênio ali pela BR-319, em vez de mandar pelo Rio Madeira, que teria sido muito mais rápido, para forçar a pavimentação da BR. Então qualquer coisa que venha desse cara é suspeita. Então, assim, se você for ler essa definição da ira, você vai ver que todo o discurso contra os crimes de guerra de Israel seriam criminalizados. Entendeu? Olha, eu confesso que eu sou bastante ignorante nesse tema, né? Meu pai era judeu de verdade, né? Filho de pai e mãe judia, e ele tinha muito interesse nisso, ele inclusive colecionava livros, sobraram alguns aqui comigo, mas meu negócio mesmo é esse aqui, olha, ecologia. Mas tá vendo? Tá junto do filho de nazistas, né? Então, sobrou muita coisa aqui do meu lado, confesso que eu li muito pouco. Aí a nossa amiga Cláudia Bório comentou: "Vige, Marcela, nesse tema aí não vai rolar, prefiro não dar opinião." Eu, como sou administrador do grupo, me senti na obrigação de dar uma opinião. Então eu mandei o seguinte áudio. Sim, Marcela, esse tema é complicado demais. E não dá para chamar de todo sionista de cúmplice do genocídio. O sionismo é a ideia de ter um estado judeu naquele local. Desculpa, eu não quis dizer um estado judeu. Um estado onde os judeus não sejam perseguidos, onde eles se sintam seguros. É um lugar que eles possam chamar de casa, né? Aquele lugar na região onde houve o surgimento do povo, uma área onde finalmente não sejam vítimas de perseguições, o que não implica em perseguir ou eliminar outros povos ou outras religiões. Mas não significa que você está de acordo com o massacre dos palestinos dessa forma? De forma nenhuma, evidentemente. Então é uma questão complicada. Quem começou? Isso é um conflito que tem milhares de anos, né? Então qualquer simplificação é injusta, ou para um lado ou para o outro. É um puta de um abacaxi isso aí. Olha, eu me lembro que meu pai, que já é falecido, ele dizia que o povo judeu tinha direito a ter algum espaço, alguma terra onde ele se sentisse seguro, alguma terra onde ele não fosse estrangeiro. Mas ele tinha horror a essa direita israelense, a esses crimes, a essa barbárie. Então é isso, tem gente que pode ser sionista no sentido de querer um Estado para o povo judeu. E aí nunca é demais enfatizar, né? Eu não estou falando exclusivamente para o povo judeu, né?
para os judeus, para os árabes, para os palestinos, para os cristãos, para quem estiver vivendo lá. E ao mesmo tempo, ser totalmente contra essa agressão, a isso tudo que a gente está vendo. Né? A ideia do Estado de Israel, ela começou de uma forma romântica por muita gente, né? Tinha os kibbutz, comunidades. É claro que depois a coisa foi degringolando, mas você equiparar sionismo a fascismo, equiparar sionismo a aceitação de genocídio, é equivocado. Tá, Rodolfo, isso é uma questão. Não necessariamente começa assim, até porque, cara, isso é uma questão recente dos judeus quererem ir para aquela região. Esse quem está falando é o Rael. Rael é um novo integrante da comunidade do nosso canal. Ele participa muito das lives, ele acompanha vários canais, é um cara que está sempre interessado nas conversas que acontecem no YouTube. E deixa eu te falar, Rael, eu acho estranho isso. Como assim, cara? É recente os judeus quererem ir para lá? Como assim? Eu acho que não. Eu acho que ao longo de toda a história houve momentos em que o pessoal estava sofrendo perseguição de toda ordem e pensava, poxa, a gente devia voltar lá para a Judéia, né? Ali onde tudo começou, né? Acho que essa ideia sempre esteve presente, com mais ou menos força. Porque o movimento sionista ele surge com os nacionalismos europeus no século XIX. E por surgir no século XIX, com os nacionalismos, ele surge muito naquela ideia de criação de um Estado ligado a uma etnia, sabe? Uma coisa racial. Então... Pois é, a essa altura... A Marcela ainda estava no grupo, terminou saindo, espero que volte, Marcela, volta, você é muito importante para nós. Marcela falou, mas vem cá, acho que todo Estado Nacional é meio genocida, né? Pô, pensa no Brasil, né? O Brasil é o genocídio dos povos indígenas, né? Então você vai ver isso nos vários nacionalismos, né? No surgimento desses nacionalismos. Quer dizer que não existe um sionismo pré-nacionalismo, né? Pré-formação de estados nacionais? Eu não diria isso com essa clareza toda, não. Agora que o nacionalismo tem elementos fascistas, nossa, é o que mais tem, né? Aliás, a gente tem falado muito disso aqui no canal, na hora que faz a crítica do BRICS, Brasil nacionalista. E o sionismo, ele bebe muito disso, entendeu? Mas, aliás, existia sim a questão dos judeus irem para a Palestina. Isso existia, mas o que surge com o sionismo é a questão de um Estado para os judeus, para eles fugirem da perseguição, entendeu? Para eles não sofrerem antissemitismo na Europa. Enquanto nos países árabes, os judeus eles conviviam em harmonia com os muçulmanos. No Irã, até hoje, você tem judeus pra caramba no Irã, que fazem parte do parlamento iraniano e o escambau. Então, essa questão do antissemitismo, ele sempre foi algo da Europa, entendeu? Esse que é um grande problema. E quando você tem esses sionistas todos aí, o Ben Gurion era racista do caralho, né? Cara, confesso que não sei quem é Ben Gurion, não é a minha, cara. Quiser discutir Leucena, a gente discute aí até o fim. Agora, Ben Gurion... Com os árabes. E tem até um vídeo, mas tem um vídeo em inglês disso aí, que quase 1 hora que ele fala essa questão aí, explica. Né, a Golda Meir, né, que são os sionistas trabalhistas. Cara, é a mesma coisa. A ideia deles era ocupar o território da Palestina, que eles nem tinham uma localização exata de onde começava até onde ia, e expulsar a maior parte daquela população e ocupar aquele território com a maior quantidade possível de judeus dentro, mantendo os palestinos enquanto minoria dentro dela. O que eu acho é que qualquer povo, em qualquer momento histórico, tem sempre uma turma violenta, estúpida, né? Fascista, vamos dizer, né? Sempre tem os imbecis, né?
Então, sei lá, esse Ben Gurion aí, claro, tudo que você está falando deve ser verdade. Só não dá para generalizar, né? Que nem disse aquele alerta inicial ali que a Marcela compartilhou no Instagram. E essa generalização é justamente o que interessa a gente, que nem aquele senhor das cabras, que quer me atacar. Ele não passa de um judeu sionista, plantador de leucenas, né? Cara, eu nem lembro. Sabe como é que é esse negócio de ser judeu? A minha família, na Alemanha, ela mal se lembrava que era judia. Até o dia que Hitler fez questão de lembrá-los. É a mesma coisa. Eu mal me lembrava que eu era judeu na minha vida, até que o senhor das cabras começou a me atacar por ser judeu, e aí eu tô me lembrando muito bem o que significa ser judeu, e me preocupa muito esse tipo de ataque, porque eu vejo fascismo nele de várias formas. Vê se eu falo da religião dele, ou da falta de religião, ou da mãe ou do pai, coisa nenhuma. Eu só falo que as leucenas podem ser uma planta útil para a recuperação ambiental num ambiente, numa situação de mudanças climáticas. Eu só falo que a defesa, que a omissão dele em relação às questões do agro são flagrantes, né? E enfim, eu me detenho ao assunto. Eu não discuto povo ou religião quando eu estou dialogando com aquela figura. Isso aconteceu na formação do Estado de Israel, lá em 47, 48, lá, com o plano Dalet, né? Que isso no plano de partilha da ONU, eu acho que era cerca de 40% da população que ia ficar dentro do Estado de Israel era de palestino, entendeu? Então fala assim, os palestinos não aceitaram, os judeus aceitaram, mas nas entrelinhas eles pegaram lá e tomaram a porra toda na bala. Aconteceu um massacre de Deir Yassin, massacre de Tantura, né? Isso depois deles aceitarem o acordo e avançaram sobre os vilarejos palestinos, né? Tomaram tudo. Então são coisas que as pessoas não contam, né? Convenientemente, não falam. Então é uma questão colonial, entendeu, Rodolfo? Não é você querer expulsar, porque eles estão lá, cara. Tem judeu que nasceu lá, não é expulsar eles de lá. É acabar com o regime de segregação que existe em Israel. Nossa, agora você falou minha língua. Tá, agora estamos juntos, total. Claro, acabar com qualquer forma de segregação, né? Por raça, por religião, por crença, seja lá o que for, né? É essa a questão. Formar um Estado nacional para as duas populações e acabar com aquele regime lá. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.